Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor. Amém. É uma enorme alegria estar com os irmãos para a honra e glória do Senhor. Queria deixar os agradecimentos aos pastores, dirigentes da igreja, que me deram essa rica oportunidade de trazer uma palavra do Senhor no mês de uma campanha pequena sobre o avivamento, e que Deus venha trabalhar da forma que Ele quer. O livro de Joel, capítulo 2. Todos acharam? Que vem falar assim. A minha tradução, eu trouxe outra Bíblia que tem as letras maiores, para ficar melhor para me ler. Toque a trombeta em Sião, soe o alarme em meu santo nome, que todos tremam de medo. Podem se assentar. Essa é uma passagem bem interessante, que antes de eu receber a oportunidade, Deus já tinha tocado no meu coração sobre essa passagem, e eu já tinha lido ela umas 2 semanas antes. E depois que eu li ela, eu descobri que o primeiro que tinha que entender ela era eu. É uma passagem que ela vem nos trazer tantos ensinamentos, tantas coisas, tantos conteúdos, para nos mostrar como devemos ser aos pés do Senhor. Joel foi um profeta, filho de Betuel, onde Joel se cresceu e via aquele povo de Israel, um povo que Deus tinha trazido da terra do Egito, tinha envergonhado aquele rei daquela época, com aquelas pragas, com aquela turbulência na vida daquele rei. E Deus levanta Moisés para tirar aquele povo do Egito. Um povo que antes de Deus tirar, foi um povo que jejuou, orou, clamou e buscou a presença de Deus. Em um determinado tempo que vai se passando, que as coisas vão se ajustando, um tempo que aquele povo, para eles estava tudo bem. Eles achavam que estava tudo ok, achavam que estava tudo em ordem. E aquele povo deu as costas mais uma vez para Deus. Aquele povo parou de servir a Deus. Aquele povo estava vivendo de maneira que não agradava a Deus. Aquele povo não buscava mais a presença. Aquele povo não se santificava mais. Aquele povo não queria nada com Deus. Era um povo que estava em desobediência.
Era um povo que estava nem aí para aqueles que necessitavam de ouvir uma palavra de Deus. Eram pessoas que tinham ouvido e visto muitos prodígios de Deus naquela época. E chega esse determinado tempo que eles param e viram as costas para Deus, não procura, não busca a presença mais, está nem aí para Deus. Então Deus levanta esse profeta Joel, e Deus traz uma nuvem de gafanhoto. Nuvem essa de gafanhoto que Deus ordenou para toda lavoura, toda fruta que frutificasse, os gafanhotos cortantes destruísse tudo, porque esse era o juízo de Deus sobre aquele povo que não servia mais a Deus. E Ele não manda só um enxame, Ele manda 4 enxames, com 4 devastação naquelas lavouras de uva, aquelas lavouras de azeitona, tudo que era verdizante, os gafanhotos comiam. E esses gafanhotos, eles vinham em 4 etapas. Que etapa é essa que vem se falar no capítulo 1? O cortador, o devorador e o gafanhoto migrador. E o que restava, o gafanhoto destruidor destruía tudo. E esse povo, ele começou a não entender o que estava acontecendo. Aquele povo ficou procurando entender se aquilo ali era coisa natural, se aquilo ali era coisa que acontecia naquele tempo por uma praga que foi trazida aquelas lavouras. E a fome começou a apertar, os alimentos que estavam guardados começou a acabar, tudo que eles tinham foram acabando pouco a pouco, até quando chegou a fome, quando chegou a escassez, e aquele povo aterrorizado, se perguntando o porquê, o que foi que tinha acontecido, e o porquê daquilo. Joel se levanta e fala que nós esquecemos do Senhor. E agora ele colocou esse enxame de gafanhoto para destruir tudo aquilo que nós temos para saciar nossa fome. Vocês se esqueceram que vocês têm um Deus que vocês têm que servir. Vocês se esqueceram que vocês têm um Deus que é zeloso por cada um de vocês. Mas agora, esse enxame, ele só vai ser cessado quando vocês permitirem. E uma coisa maravilhosa que eu descobri é que quando nós se esquecemos de Deus, se esquecemos das promessas que Ele fez na nossa vida, se esquecemos de adorar, glorificar o nome dEle, Ele age de forma melancólica, de forma dolorosa. De todas as formas, Ele age para trazer nós de volta à presença dEle. Se está acontecendo algo na tua vida, na minha, é um poder divino que veio para a gente se acertar com Deus. É algo que está acontecendo porque não está agradando ao Senhor. É algo que está acontecendo que não está distanciando da presença de Deus. E Deus te quer na presença dEle. Deus, Ele não quer perder um filho. Deus não quer deixar que uma nação se perda, se corrompa. Deus vai fazer algo, vai fazer um reboliço para que você volte de novo para a presença de Deus.
Porque nós fomos feitos, fomos criados para adorar o Senhor. Aleluia! A gente não está nessa terra em vão. A gente tem um motivo. E o motivo é esse. Foi o amor de Deus por nós. O preço da cruz tem que valer a pena. Porque não foi nós que pagou, mas sim Jesus Cristo. Para que nós esteja aqui hoje. Então a gente tem que buscar o Senhor de todo o coração. Glória a Deus! Aleluia, Senhor. Então aquela confusão toda que estava se passando, a fome, o desespero, a calamidade, o caos tomou conta de todo aquele povo. Porque estava passando muita tristeza, aquele povo ficou se perguntando o porquê. Então, o que a gente temos que fazer é viver buscando a presença de Deus, fazendo a vontade dele, porque Deus sabe que nós necessitamos de algo na nossa vida. A gente necessita da água, do pão, da moradia. Então tudo isso aí o Senhor sabe que nós necessitamos. E o que nós necessitamos? Nós necessitamos a presença de Deus, porque sem ela nós não conseguimos chegar a lugar nenhum. Sem ela, todos os nossos esforços serão em vão, porque não tem prosperidade sem a presença de Deus. Só tem calamidade e desespero, porque como ela vem às nossas mãos, ela voa que nem a folha seca ao vento. Então nós devemos buscar a presença de Deus, porque ela nos fortalece, ela nos deixa firme, ela nos deixa a gente motivado a lutar todos os dias da nossa vida. Ele nos dá livramento, Ele nos dá tudo que a gente necessita, mas para isso temos que estar debaixo da mão do Senhor. E aquele povo fica todo desesperado, sem saber o que fazer. E eu creio que Joel chega e fala assim: eu sei o que vocês têm que fazer. E aquele povo fica perguntando, e Joel chega e fala, capítulo 12, versículo 12: pois o Senhor diz: volte para mim de todo o coração, venha a mim com jejum, choro e lamento. E outra coisa, não rasgue as roupas em sinal de tristeza, rasgue o coração. Volte para o Senhor, seu Deus, pois Ele é misericordioso, compassivo, para se irar e cheio de amor. E está sempre pronto a voltar atrás e não castigar o teu povo. Naquela época, o rasgar de roupa, as pessoas viam e falavam: nossa, que humilhação, se humilhando diante do Senhor. Era uma coisa que todo mundo olhava e batia palma. Só que depois dali era diferente. O coração não se rasgava igual as vestes se rasgavam. O coração era duro, fechado para Deus. Então Deus fala: não rasgue as vestes, rasgue o teu coração para que a minha presença entre em ti. Meu povo, não precisa rasgar não, porque para o homem tudo é cooperativo para ele, porque está vendo. Mas o que está dentro de ti, só eu sei, porque eu sou teu Deus e eu sou dos corações. E Deus fez eu pensar muitas coisas sobre a presença de Deus na nossa vida. Aleluia! Não há mal nenhum que assole o povo de Deus. Com a presença de Deus, a gente somos mais que vencedores. Aleluia!
Passado um período de tempo, quando Deus chama Abraão, Deus faz uma promessa a Abraão. E que promessa é essa? Como Sara não tinha como dar filhos, Deus prometeu a Abraão uma descendência. E que descendência era essa que viria? Se a Sara não conseguiria ter filho, não poderia engravidar, Deus faz uma promessa para Abraão e cumpre. Nasce Isaac. Abraão passou 13 anos sem levantar um altar para o Senhor, sem ouvir a voz do Senhor, sem estar na presença 100%, estava dividido. Sabe o que Deus faz? Abraão, eu te dei Isaac, agora me dê como sacrifício. Leva para o monte e faz oferenda a mim. Sabe o que Abraão faz? Abraão vai e leva o menino, leva o punhadinho de lenha para construir o altar, para dar Isaac como oferta ao Senhor. E quando Abraão faz tudo, Deus manda um anjo. Assim que Abraão vai sacrificar o menino, Deus manda o anjo falar para Abraão parar. Não deixou sacrificar o menino. Por quê? Porque Deus queria lembrar o que ele fazia quando tinha a presença de Deus. Depois que deixou a presença de Deus, olha o que aconteceu. Passou 13 anos sem levantar altar, sem ouvir a voz do Senhor. Então Deus falou: eu vou fazer algo para se lembrar que eu sou Deus na vida dele até hoje. E ao lado está enganchado com as pontas o sacrifício que Abraão teria que fazer. Vê como Deus é tremendo na vida da gente. Mesmo a gente errado, vivendo um lado e outro, Ele nos ama e nos corrige, porque não quer nos perder, porque nós somos valiosos para Ele. A gente é importante para Deus. Foi para isso que Deus nos criou. Foi para isso que Deus nos fez. Foi para isso que nós vencemos o tempo da Covid. Porque matou muita gente, assolou muita gente. Mas nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor, para buscar a presença dEle, porque é um Deus vivo. A nossa vida está em torno do Senhor. E Ele vem e pega aquele povo que se arrependeu, que se converteu do pecado, das coisas que não devia ter feito, de ter abandonado a presença de Deus. Eles voltam para o Senhor. Então o Senhor, Ele promete restaurar aquele povo. Então o Senhor tem compaixão e com zelo guardou a sua terra. E o Senhor respondeu: veja, eu lhe enviarei cereais, vinho novo e azeite suficiente para saciá-lo. Vocês não serão mais objeto de zombaria entre as nações vizinhas. Expulsarei esse exército que vem do norte e enviarei para a sua terra, uma terra seca e desolada. E os que estão na vanguarda serão empurrados para o Mar Morto, e os restaguarei para o Mediterrâneo. E maus cheiros dos corpos em decomposições se espalhará sobre a terra. Certamente o Senhor tem feito grandes coisas. Não tema, ó terra, alegre e exulte, pois o Senhor tem feito grandes coisas. Não tenha medo, animais do campo,
pois os pastos do deserto ficarão verdes, as árvores voltarão a dar fruto, as figueiras e as videiras ficarão carregadas. Alegre-se, você que habita em Sião, exaltai o Senhor, seu Deus, pois Ele enviará chuva na medida certa, a chuva de outono voltarão a cair, e também as chuvas de primavera, e as leiras voltarão a se encher de trigo, e os tanques de pensar transbordarão de vinho novo e azeite. Que promessa maravilhosa do Senhor. O Senhor cumpre com a tua promessa. Aquilo que Ele prometeu na vida de cada um, Ele vai cumprir. Mas para ser cumprido na nossa vida, nós temos que estar em posição na presença de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Porque com Deus não se brinca. Ou é sim ou é não. É viver se santificando ou não viver. É viver de responsabilidade na obra dEle. Fazendo o seu chamado, fazendo a vontade de Deus, que muitas almas estão aí fora precisando de ouvir uma palavra e a gente não tem coragem de dizer. Então, se Ele fez algo na vida de cada um de nós, nós temos que parar e refletir onde nós estamos errando, se arrepender e pedir perdão a Deus, para que Ele venha transformar a nossa vida de novo, como antes. Viver uma vida sadia na presença de Deus. Fazer com que Ele se agrade de nós. Aí depois de tudo isso, que Deus fez àquele povo, Deus manda aquele exército para punir aquele povo. Depois o Senhor chama aquele povo ao arrependimento. Depois o Senhor restaura aquele povo. E está todo mundo andando certinho na presença de Deus. O Senhor vem e faz outra promessa. Vocês estão livres das pragas. Vocês estão restaurados. Vocês têm arrependimento no teu coração. Falta uma coisa, para que vocês vivam a verdade, vivam em santidade com o Senhor. E Ele vem se falar no versículo 28. Então, depois que eu tive feito essas coisas, derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonho e os jovens terão visões. Naquele dia derramarei o meu espírito até mesmo sobre servos e servas, e farei maravilhosos no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça, e o sol se sucederá. A lua se tornará vermelha com sangue, antes que chegue o grande e o terrível dia do Senhor. Deus faz tudo por completo. É só a gente dar lugar. Dá lugar ao Senhor essa noite. Deixa o Senhor agir naquilo que mais te segura. Porque um crente avivado no Espírito Santo, o inferno treme, a terra se rende, o mundo que está em torno à nossa volta é obrigado, com o poder de Deus, a se render. A gente precisa desse avivamento, desse Espírito Santo trabalhar na nossa vida. A gente precisa dar um resultado para Deus. A gente precisa ser cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus, para que a gente consiga transpassar aquilo que Deus
fez por nós. E a gente só consegue quando a gente está vivendo uma vida em espírito e em verdade. Sem meio termo. E sem meio presença e não presença. Mas a presença de Deus por inteiro. E como a gente conseguimos isso? Orando, jejuando, clamando ao Senhor, estando todo dia buscando a santificação. Glória a Deus. Eu não estou aqui para dizer que é fácil. Não é fácil. Sempre tem alevante, mas também tem queda. Porque Deus não deixa um povo passar vergonha, não. Porque o nome dele é exaltado em todas as nações. E no juízo final, todo o joelho se dobrarão. E vão falar que o Senhor é o Senhor. Por causa do poder e o agir de Deus na nossa vida. Então eu queria deixar essa passagem. Foi até aqui que Deus me direcionou. Eu não vou passar disso, porque passar disso eu vou estar enrolando os irmãos e eu não quero isso, porque eu quero viver uma vida com Deus correta e certa. Então vamos buscar o verdadeiro avivamento, o verdadeiro coração que Deus quer batendo no nosso peito, que é um coração quebrantado, um coração vivido e fortificado na presença de Deus. A gente conseguindo isso, a gente consegue ser um pai melhor, um irmão melhor, uma mãe melhor, um vizinho melhor, um ser humano melhor. E o que mais Deus quer é que a gente seja ser humano. Amar como Deus nos amou. Fazer a imagem e semelhança que Deus fez na terra. É isso uma igreja avivada. Uma igreja vivida no Espírito Santo. Que o Espírito Santo ele venha trazer aqueles que estão longe para perto da presença de Deus. E às vezes é ruim o trazer de Deus para a presença dele de volta. Porque perder você, ele não quer não. Perder eu, ele não quer. Ele vai fazer algo que a gente vai chorar e gemer. Mas ele quer que a gente volte para a presença dele. E ele é compassivo para se irar. Por mais que a gente tente que erre, mas ele nos perdoa e faz o que ele quer em nossas vidas. É só a gente dar lugar para Deus agir e o Espírito Santo nos mudar cada dia mais. Aleluia, glória. Eu agradeço a minha rica oportunidade.